Você está começando a estudar agora as classes de palavras e não sabe o que é um substantivo? Ou nunca soube direito identificar um substantivo, classificar um substantivo? Vem comigo que nesta aula eu vou te ensinar tudinho. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. E se você precisa estudar língua portuguesa de maneira focada, organizada, você precisa conhecer a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. Lá nós temos muitas videoaulas, muito material de apoio, listas de exercícios com gabarito comentado, simulados com gabarito detalhadamente comentado, tudo para você se preparar da melhor forma possível para as suas provas. O que vamos pensar quando começamos a estudar os substantivos? Os substantivos são palavras que dão nome às coisas que existem. Então, tudo que você vê, tudo que você pensa tem um nome. Esse nome é um substantivo. Então, eu coloquei aqui o conceito. Os substantivos são palavras utilizadas para nomear as coisas, objetos, seres, ações, sentimentos, lugares, etc. Um exemplo para começar. O meu irmão participou da corrida de rua de São Paulo e agora está sentindo muita dor nas pernas. Aqui eu destaquei, está em amarelinho, cada um dos substantivos que tem na frase. Tem outras palavras na frase, que pertencem a outras classes gramaticais, artigo, pronome, verbo, mas aqui destacados estão os substantivos. Então, o que temos? Irmão, corrida, rua, São Paulo, dor e pernas. Todas essas palavras são substantivos porque dão nome a alguma coisa existente. Então, irmão. Irmão é o nome que eu dou para alguém que é filho do mesmo pai, ou da mesma mãe, ou do mesmo pai e da mesma mãe. Então, por isso que irmão é um substantivo. Corrida. Perceba que corrida é o nome que eu dou para uma ação. Mas, professora, ação não são os verbos? Por exemplo, correr não é um verbo? Correr é um verbo, É a ação de correr. Entretanto, corrida é o nome, é o substantivo referente, relativo à ação de correr. Então, correr é um verbo, sim, é uma classe de palavras, outra classe de palavras, e a corrida é um substantivo. Então, tome cuidado para não fazer essa confusão muito comum entre os estudantes. Se você consegue colocar um OA, esse OA são artigos, se você consegue colocar esses artigos antes da palavra, quer dizer que a palavra é um substantivo. Então, eu consigo falar a corrida. Então, corrida é um substantivo. É o nome que eu dou para a ação de correr. Rua. Rua é o nome que eu dou para a via por onde a gente passa. São Paulo é o nome de uma cidade, é o nome que se dá a uma cidade. Dor é o nome de um sentimento. E, por fim, pernas é o nome de um membro, um membro que nós temos. Então, aqui, irmão, corrida, rua, São Paulo, dor e pernas, todas essas palavras são substantivos. Bom, conceituamos os substantivos e agora vamos dividi-los, classificá-los. Os substantivos, eles podem ser concretos ou abstratos, comuns ou próprios, simples ou compostos, primitivos ou derivados e podem ser também substantivos coletivos. Muito importante que você compreenda esta parte. Por que eu coloquei aqui concretos
ou abstratos. Então, um substantivo, ele vai ser concreto ou abstrato. Ele não pode ser concreto e abstrato ao mesmo tempo. Então, concreto ou abstrato é uma classificação. Comum ou próprio é outra classificação. Mas perceba que um substantivo, ele pode ser concreto e próprio ao mesmo tempo. Ele pode ser concreto, pode ser próprio, pode ser simples e pode ser primitivo. Então, ele pode fazer parte dessas categorias aí. 1, 2, 3, 4. Mas ele não pode ser comum e próprio ao mesmo tempo. Então, ele é comum ou próprio. Beleza? Até aí, tudo entendido, né? Então, vamos à primeira distinção. Concretos ou abstratos. Eu já adianto que essa não é uma classificação muito simples. Muitas pessoas se confundem na hora dessa classificação, porque ela pode ser bastante subjetiva. Quando você pensa em um substantivo e vai classificá-lo como concreto ou abstrato. E a gente já explica por quê. Então, definição do substantivo concreto. Geralmente designam pessoas, animais, plantas, coisas, lugares e seres fantásticos. Esses são os substantivos concretos. Algumas pessoas explicam assim, eu me lembro um pouco vagamente de quando eu estudei os substantivos concretos e abstratos, pequenininha lá na escola, que alguém teria falado, os substantivos concretos são aquelas coisas que você pode tocar. E os substantivos abstratos você não pode tocar. E aí vem a seguinte palavra, fada. Você pensa, bom, então fada é um substantivo abstrato, porque eu não posso tocar na fada, né? Eu nem sei se a fada existe, provavelmente não. Errou. Por quê? Porque fada é considerado um substantivo concreto. Então, essa história de que o substantivo concreto você pode tocar e o abstrato você não pode tocar é uma furada, não é bem por aí. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Menino, são os exemplos de substantivos concretos. Menino, Maria, cachorro, margarida, brinquedo, ipatinga, fada, etc. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, de pessoa, menino, Maria, 2 exemplos de pessoas, animais, cachorro, plantas, margarida, coisas, brinquedo, lugares, ipatinga, e um exemplo de ser fantástico como fada. Todos esses são substantivos concretos. Disse que os substantivos concretos eles têm existência própria, eles não precisam de um outro ser para existir. Essa é uma das características dos substantivos concretos. E os substantivos abstratos são palavras com que se nomeia uma ação, uma qualidade, um estado ou sentimento dos seres sem os quais não poderia existir. Então, os substantivos abstratos precisam de outros seres para que eles possam existir. Vamos tentar entender. Aqui temos brincadeira. Brincadeira é um substantivo abstrato que expressa uma ação, a ação de brincar. Lembra que brincar é um verbo, mas brincadeira, esse nome que eu dou para a ação de brincar, é um substantivo e é um substantivo abstrato. Assim como beijo, que indica a ação de beijar. Eu digo o beijo. Beijo também é um substantivo abstrato. Sensatez. Sensatez é uma qualidade, é a qualidade de quem é sensato. Veja, sensato é um adjetivo, outra classe de palavras. Ele é sensato, certo? Mas sensatez, esse nome que eu dou para essa qualidade, para essa característica, sensatez é um substantivo abstrato. Gentileza também é o nome que eu dou para a qualidade de ser gentil. Então, gentileza, substantivo abstrato. Largura também é um substantivo abstrato que vem da qualidade de ser largo. Largo é um adjetivo, largura é um substantivo abstrato. Vida é um estado, né? A pessoa está viva.
Então, vida também é um substantivo abstrato. E por aí vai, beleza? Então, não vamos pensar nessa distinção que substantivo concreto eu posso tocar e o abstrato eu não posso tocar. Lembro de uma vez eu estava explicando sobre substantivos concretos e abstratos e eu pedi para que os alunos classificassem o substantivo fogo. E aí um aluno falou assim, então fogo é abstrato porque eu não posso tocar no fogo, porque se eu tocar no fogo, o fogo vai me queimar. Na verdade, você pode tocar, né? Se você tocar, vai se queimar. Mas olha só a confusão que se faz na cabeça do estudante, porque não é isso. O fogo é um substantivo concreto, não é um substantivo abstrato. Então, o que é isso? Outra coisa, né, que eu mencionei e acho que eu não desenvolvi. De ter existência própria, não ter existência própria. Aqui, o abstrato, ele não teria existência sem um substantivo concreto, porque, por exemplo, o beijo. O beijo, para que ele aconteça, ele precisa de alguém para beijar. Então, aí, por isso, é também um substantivo abstrato. Assim como a sensatez. Precisa que alguém seja sensato para que exista a sensatez. Então, é isso que se quer dizer, né, quando se afirma que os substantivos concretos têm existência própria e os substantivos abstratos não têm existência própria. Muito bem, realizamos a distinção entre concretos e abstratos. Agora vamos diferenciar os substantivos comuns dos substantivos próprios. Os substantivos comuns nomeiam seres da mesma espécie, que têm características em comum, mas não são tratados como indivíduo. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, casa. Casa é um substantivo comum. Por que é um substantivo comum? Porque existem vários tipos de casas. Eu não estou falando sobre uma casa específica. Quando eu penso no substantivo casa, eu imagino algumas características que são comuns a todas as casas. Então, casa é um substantivo comum. Note que todos os substantivos comuns são escritos com inicial minúscula. Outros exemplos de substantivos comuns: cidade, menino, computador, livro, etc. Então, todos esses são substantivos comuns. Qual é a diferença entre os substantivos comuns e os substantivos próprios? Os substantivos próprios, você vai notar, são todos escritos com letra inicial maiúscula. Por quê? Porque nomeiam seres específicos de determinada espécie. Os substantivos próprios são nomes de pessoas, nomes de cidades, de estados e por aí vai. Exemplos: Campinas, João, Maria, África, etc. Então, os substantivos próprios são escritos com letra inicial maiúscula e os substantivos comuns são escritos com letra inicial minúscula. Outro parzinho de classificação dos substantivos. Os substantivos podem ser simples ou compostos. Os substantivos simples são formados por apenas um radical, ou seja, uma palavrinha só. Já os substantivos compostos são formados por mais de um radical, ou seja, eu junto duas ou mais palavras para formar uma terceira palavra. Olha esse exemplo. Então, primeiro os exemplos aqui de substantivos simples. Flor é um substantivo simples, eu penso uma flor, você consegue imaginar a flor. Sol e retratos. Então, esses três substantivos aqui são substantivos simples. E os substantivos compostos? É quando eu pego uma palavra, pego outra palavra, junto essas duas e formo uma terceira palavra. Olha o exemplo. Couve-flor. Couve-flor é um substantivo composto. Por quê? Couve é uma coisa, né? Couve é uma palavra. Flor é outra palavra. Quando você junta essas duas palavras, couve e flor, você forma uma terceira coisa. Então, é um terceiro substantivo. Couve-flor. Por isso, couve-flor, essa palavra formada por duas outras palavras, é um substantivo composto. Assim como guarda-sol, um substantivo formado pela palavra guarda mais a palavra sol. Porta-retratos, um substantivo formado pela palavra porta mais a palavra retratos. Então, os substantivos simples são formados por apenas um radical,
Substantivos compostos são formados por mais de um radical. Próxima classificação: substantivos primitivos e substantivos derivados. Os substantivos primitivos não são formados a partir de outras palavras da língua. E os substantivos derivados são formados a partir de outras palavras, ou seja, eles são derivados, eles vêm de outras palavras. Exemplos de substantivos primitivos: pedra, barco, casa. Coloquei aqui 3 substantivos primitivos. E coloquei também 3 substantivos derivados que derivam desses substantivos primitivos. Então, pedra é um substantivo primitivo. A partir dessa palavra pedra, a partir desse substantivo primitivo, eu posso formar substantivos derivados. Como exemplo, eu coloquei aqui pedreiro. Pedreiro é um substantivo que vem da palavra pedra. Mas eu consigo formar muitas outras palavras. A partir da palavra pedra, eu consigo formar pedregulho, por exemplo, pedraria. Então, existem muitas outras palavras. Pedreira. Muito bem, barco. A partir de barco, eu formei aqui embarcação. Então, embarcação é um substantivo derivado, porque deriva, porque vem da palavra barco, que é um substantivo primitivo. E, por fim, coloquei aqui a palavra casebre, um substantivo derivado que vem da palavra casa. Então, casa é um substantivo primitivo, casebre é um substantivo derivado. Podemos formar muitas outras palavras a partir da palavra casa, né? Não só casebre, como casinha, casarão e por aí vai. Além de todas essas classificações, tem um tipo de substantivo que é sozinho, que não tem um parzinho. São os substantivos coletivos. O que são os substantivos coletivos? Eles designam um conjunto ou uma coleção de elementos considerados em sua totalidade. Lembra quando a gente é pequenininho lá na escola que a gente fica estudando uma lista enorme de substantivos coletivos? Então, esses são os substantivos coletivos. Você vai lembrar, olha só. Caravana é o coletivo de viajantes. Por que coletivo? Então, se eu tenho vários viajantes, muitos viajantes, todos eles juntinhos ali, eles formam uma caravana. Cardume é o coletivo de peixes. Então, se eu tenho muitos peixes ali nadando juntinhos, eu tenho um cardume. Elenco é o coletivo de atores. Vários atores juntos, os atores se reuniram ali. Eles são o elenco de uma novela, por exemplo. Enxame é o substantivo coletivo de abelhas. Vara é o substantivo coletivo de porcos. Então, eu tenho vários porcos juntinhos ali. Eu tenho uma vara. Então, aqui tem muitos substantivos coletivos. Então, a gente tem um teste aqui no canal Português com Letícia. É um teste só de substantivos coletivos, um teste bastante legal, muito interessante. Se você quiser, eu vou pedir para o Pedro deixar aqui o link em algum lugar ou na descrição para você fazer o teste dos substantivos coletivos. Então, o que vimos nesta aula? Vimos que os substantivos podem ser concretos ou abstratos, comuns ou próprios, simples ou compostos, primitivos ou derivados, e existem também os substantivos coletivos. Então, se você está começando a estudar as classes de palavras agora, esta aula foi fundamental para que você consiga identificar um substantivo, entender o conceito do substantivo, classificar o substantivo. Isso é muito importante. É a base para que você avance os seus estudos, para que você estude outras classes de palavras, para que você estude depois os termos da oração e consiga entender aí de forma mais completa os assuntos da língua portuguesa. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Não se esqueça de deixar o gostei e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para não perder nadinha. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos de qualidade e gratuitos aqui para o YouTube. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!